Olha, nós começamos a edição de hoje falando sobre os casos de dengue que estão aumentando no litoral do Paraná. A situação tem deixado aí muitas pessoas com dúvidas e incertezas sobre a doença. A nossa equipe ouviu um médico especialista e também abriu espaço para que a própria população tirasse dúvidas. Vamos acompanhar. Dor de cabeça, febre, vermelhidão pelo corpo, dentre outros sintomas que passam a se manifestar assim que a pessoa contrai a dengue. Situação que preocupa o litoral do Paraná, tendo em vista que no ano de 2015 a cidade passou por uma epidemia, com boa parte da cidade infectada e também óbitos registrados. Um mosquito tão pequeno e que pode deixar uma lacuna irreversível em diversos lares da cidade. Mas o que fazer em casos de se contrair a doença? Quais são os alertas? Com a voz, a população. E queria saber qual é o sintoma da dengue para a gente descobrir quando sentir alguma coisa. Basicamente, a dengue ela é caracterizada como uma doença febril. Então, a gente vai ter, para considerar um caso suspeito de dengue, a gente tem que ter um paciente que tenha febre. Geralmente, essa febre da dengue ela é uma febre alta, podendo chegar a 39, 40 graus, dura de 2 a 7 dias e associada a essa febre, a gente vai ter ainda mais alguns sintomas. Pode ser de 2 ou mais sintomas. São eles: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, enjoo, vômito, pode ter dor de barriga, dor no corpo, dor nas articulações, pode ter diarreia, pode ter aquele exantema, que são aquelas manchas no corpo, aquela coceira associada também. Em geral, esses são os principais sintomas que vão fazer a gente suspeitar um quadro de dengue, um quadro simples de dengue, né? Não os quadros que a gente chama de dengue, né, mais grave, que trazem os sinais de alarme. Mas todo paciente que apresente esses sintomas se enquadra no momento, porque a gente está vivendo uma situação de epidemia, né, de dengue, ele já se enquadra como um caso suspeito e deve procurar atendimento para que seja feita a estratificação desse paciente. Eu queria saber se a minha menina é transplantada do rim, né, e ela tem imunidade baixa. Ela pode pegar essa doença, né, porque eu tenho 61 anos, também tenho o risco também de pegar, né. Eu queria saber assim, qual é o risco que a minha filha tem, né, que ela tem a imunidade baixa, né, como eu já falei, que ela é transplantada do rim, né, e eu também, né. Queria saber qual é o sintoma, né, que venha causar nela, né, da doença, né, da dengue, né. Paciente transplantado, ele vai entrar num grupo de pacientes que a gente considera como pacientes com um risco aumentado para desenvolvimento das formas graves de dengue. São esses pacientes, por exemplo, lactentes menores de 2 anos de idade, gestantes, pacientes imunocomprometidos, onde se enquadraria o paciente, né, transplantado, pacientes com mais de 65 anos e comorbidades associadas e mais alguns outros pacientes que a gente faz a análise de acordo com a consulta médica. Então, esses pacientes, esse grupo específico, tem um risco maior de desenvolvimento das formas graves de dengue, sim. E por isso, durante a avaliação clínica e durante a consulta, a gente vai ter que trabalhar com esse paciente e tomar condutas de acordo com isso. Então, a gente vai pedir alguns exames adicionais, vai ficar mais de olho em relação à evolução desse paciente nos próximos dias, porque, como a gente sabe, a dengue é uma doença dinâmica. Hoje eu classifico ela como um grupo. Amanhã ela pode ser reclassificada, né, como uma forma mais grave. Então a gente sempre tem que estar fazendo essa avaliação dinâmica da dengue. Minha dúvida, doutor, é quais são as sequelas que as pessoas podem ter depois que pega a dengue? Porque eu estou reparando que tem algumas pessoas que estão tendo alergia no corpo. Tipo umas bolinhas assim, cheio de... Tipo umas bolhas, umas bolinhas. E que dá muita coceira, fica vermelhão. Isso tem alguma coisa a ver com as sequelas? Essa questão do prurido, né, da coceira que o paciente pode desenvolver em associação daquelas manchas no corpo, geralmente acontece um pouquinho depois dos sintomas iniciais da dengue. Tá? Então a gente vai ter nos primeiros dias a febre, as dores e um pouco depois aparece esse exantema, né, que são as manchas, e a coceira. Isso não necessariamente é uma sequela, é só uma evolução natural da doença. E isso tende a se resolver em no máximo aí 10 dias, tá? E principalmente com o uso da medicação, bem orientada pelo médico, pela consulta médica que for realizada, tende a se resolver. Agora, em relação às sequelas, de fato mesmo, o que seriam sequelas, por definição? Seria algum sintoma que persista depois que a doença cure, tá? Então, o paciente vai sarar da dengue e, digamos que ele vai ter
3 meses depois, ainda continua tendo dores nas articulações ou dor no corpo, aí sim a gente vai precisar iniciar um processo de investigação, né, para ver se realmente isso é uma sequela da dengue. Tem alguns estudos que mostram que pode existir algumas sequelas a longo prazo, mas aí vai ter que ser avaliado principalmente a questão com especialistas. Doutor, eu já tomei minha vacina faz algum tempo, eu posso contrair ela de volta? Como ele está comentando que ele foi vacinado há algum tempo, possivelmente a vacina que ele tomou foi a vacina que estava sendo disponibilizada há algum tempo atrás, né? Que é a vacina que hoje em dia já não está mais sendo aplicada. Então, a vacina ela também não teve uma boa aceitação, então acabou que ela não está mais sendo aplicada e ela não tinha 100% de resposta, né, de imunidade. Então, sim, o paciente tem risco de desenvolver a doença, né? Ela pode ter uma doença um pouco mais atenuada, mas corre esse risco, sim, de desenvolver a doença. Sempre falam que é só água parada, mas eu sempre tive dúvida nisso. Será que só água parada também ou tem outro causa que causa isso daí? A principal forma de combate é evitar criadouros, né? É a gente não jogar lixo, é a gente evitar água parada, é a gente, se vê isso acontecendo, fazer as devidas denúncias, né, aqui na prefeitura, para que a prefeitura possa agir, apesar de que a gente está com um número muito grande, né, dessa situação acontecendo, mas a prefeitura está agindo e tentando ao máximo fazer isso. Como a gente sabe, todos estão vendo, né, a gente está vivendo em um momento que a mudança climática, né, esse excesso de chuvas, a todo momento a gente está tendo muito foco de água parada. Então, se cada um fizer o seu trabalho, a sua parte, a gente vai conseguir de pouquinho em pouquinho diminuir a incidência da doença. Vocês viram ali o especialista, né? Não é o Rafael Paes falando agora, não. É o médico falando, se cada um fizer a sua parte. Lembra daquilo que eu falo todos os dias? Cada um dar as mãos, aí em comunidade, em sociedade, a gente resolver esse problema da dengue, aí a coisa caminha, aí a coisa dá certa. É isso, é a gente cuidando da própria casa, do próprio quintal, do próprio local de trabalho e prestando atenção, sim, na vida do vizinho. Será que ele está lá cuidando também? Puxa a orelha dele lá. Se ele não está cuidando, pediu uma, pediu duas. Na terceira já, gente, porque a gente está beirando uma epidemia aqui em Paranaguá, em Morretes. Antonina já está em pandemia já há algumas semanas, né? Se pediu 2 vezes na terceira, já vai denunciar para a prefeitura da sua cidade, viu? A vigilância sanitária vai até lá e vai penalizar esse camarada aí, porque dengue não é brincadeira não, viu? A gente não pode deixar esse mosquitinho dominar a nossa vida e, pior, trazer muitas mortes, né? Lembro mais uma vez, e vou lembrar quantas vezes forem necessárias. Em 2015, na epidemia aqui em Paranaguá, mais de 30 pessoas morreram vítimas de dengue.